Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um ponto básico do crochê, tá? No vídeo anterior, nós fizemos esse cordão corrediço com essas correntinhas, formando essas correntinhas, né? Cada vizinho desse que é um ponto, tá? E qual ponto que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer hoje o ponto baixo, tá? Como eu já comentei com vocês no vídeo anterior, gente, aprendendo o ponto básico, vocês fazem qualquer trabalho, tá? Qualquer peça vocês conseguem realizar. Desde o mais simples, um brinquinho, até mais sofisticado, uma roupa, uma cortina, uma colcha, tá? A partir do ponto básico, você faz qualquer coisa e com os pontos básicos você pode ir sofisticando o seu ponto. Mas para sofisticar o ponto, fazer um ponto duplo, ponto leque, tudo vai partir dos 6 pontos básicos que a gente vai fazendo aqui em vários vídeos para vocês, tá? Compartilhei com vocês no outro vídeo também, quando a gente compra fio, lã, barbante, vem uma indicação de que agulha usar, né? Mas eu digo o seguinte para vocês: é importante a indicação? É muito importante, mas para vocês que estão começando, que vão começar, faz pequenas amostras com vários tamanhos de agulha e veja o que ficou melhor, o que você gostou mais, o trabalho que você vai realizar, com qual agulha ficou mais adequado, tá bom? Eu tenho um ponto bem apertadinho, bem pequeno, então eu sempre procuro usar uma numeração um pouco maior, tá? Esse aqui, a indicação desse fio era de 2 a 4 milímetros. Eu peguei aqui de 3,5, tá? Então aqui eu tenho um cordão corrediço, tá? Com as minhas correntinhas, eu tenho 6 correntinhas aqui. Eu vou introduzir minha agulha nessa última argolinha aqui, desse último ponto que eu fiz, tá? Eu tenho o hábito de dar umas 2 voltinhas aqui e sempre deixando uma quantidade bem folgada de fio fora do novelo, que ajuda muito no trabalho, tá? E não fica o ponto apertado, ela ficar puxando também, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou me certificar que está bem confortável a agulha aqui, não está apertada, tá? Vou aqui no meu próximo ponto. Aonde eu vou trabalhar no meu próximo ponto? Eu vou trabalhar essas argolinhas aqui de cima, tá? Eu vou introduzir minha agulha nessas argolinhas aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Vou colocar a agulha, me certificar que ela está confortável, tá? Vou aqui no meu próximo ponto, pegando essa alcinha de cima, introduzo minha agulha, laço o fio que vem do novelo e passo por essa alcinha. Chegando aqui, eu dou uma altura, fiquei com 2 argolinhas. Essas 2 argolinhas têm que estar na mesma altura, para todos os pontos ficarem iguais. Se você deixar ela mais apertadinha, outra mais folgada, o seu trabalho vai ficar torto, tá? Então, aí eu tenho minhas 2 alcinhas, eu laço novamente o fio que vem do novelo e passo pelas 2 argolinhas. Eu tenho meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto, introduzo minha agulha nessa alcinha aqui de cima, tá? Laço o fio que vem do novelo, passo pela alcinha, dou altura, laço novamente o fio que vem do novelo e passo pelas 2 alcinhas. Tenho meu segundo ponto. Você vai vendo aqui que vai formando esses buraquinhos, não tem problema. Quando você terminar todo o trabalho, a gente dá uma ajeitadinha, fica tudo igual, tá bom? Vou aqui no meu próximo ponto, introduzo a agulha na alcinha de cima, laço o fio que vem do novelo, passo pela alcinha, dou a altura, as 2 argolinhas ficarem na mesma altura, para o trabalho ficar retinho, laço novamente o fio que vem do novelo e passo pelas 2 argolinhas. Próximo ponto,
Introduzo minha agulha na alcinha, puxo o fio do novelo, dou altura, laço o fio que vem do novelo e passo pelas duas alcinhas. Cheguei aqui no meu último ponto, ó. Tem o meu último ponto aqui. Meu último ponto. Aqui é aquele nozinho que nós demos para fazer o cordão corrediço, para não ter problema de desmanchar, tá bom? Passei aqui pela argolinha, puxo o meu fio que vem do novelo, dou altura, puxo o fio que vem do novelo e passo pelas duas alcinhas. Aí você dá uma ajeitadinha, assim, ó. Esse é o ponto baixo. Ali você vai crescendo seu trabalho, se o seu trabalho for só de ponto baixo. O ponto baixo, característica dele, ele fica bem fechadinho, tá? Um trabalho mais fechadinho, normalmente uma blusa. Você vai fazer vários, tudo que você quiser, mas normalmente quando ele fica mais fechadinho, as pessoas gostam de usar mais uma blusa ou no início de um trabalho para fazer um barraco, tá? Aí você usa e faz onde você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Aí eu fiz aqui, eu tenho aqui também um cordão corrediço com 6 correntinhas, tá? Só que aqui é um barbante espessura 6. A indicação dele é 3,5 milímetros. Eu estou usando uma agulha de 4, né? Então eu tenho aqui, ó, meu último ponto, minha argolinha, tá? E certifico que está bem folgada. A gente tem que prestar atenção porque é um fio mais grosso, tá? Espessura 6. Estou usando uma agulha também mais grossa. Então, se eu deixar muito apertadinho, o que vai acontecer? A agulha vai começar a entrar assim no meio do fio e vai ficar um trabalho muito feio, tá? Então, a gente tem que certificar bem e olhar bem isso, tá? Então, eu vou para o próximo ponto, na alcinha de cima da minha correntinha, introduzo a agulha, puxo o fio que vem do novelo, dou altura, ó, tá bem confortável, laço o fio que vem do novelo e passo aqui pelas duas alcinhas, certo? Ó, ficando por aqui, mas depois nós vamos acertar, né? Vou aqui no próximo, na alcinha de cima, introduzo a agulha, laço o fio do novelo, puxo, dou altura, passo o fio do novelo e passo pelas duas alcinhas, tá? Me certifico que está confortável, não vou ter problema. Vou para o próximo ponto, na alcinha de cima da correntinha, introduzo a agulha, puxo o fio do novelo, dou a altura, tá? As duas alcinhas na mesma altura, para o trabalho não ficar torto. Laço o fio do novelo e passo pelas duas alcinhas. Introduzo a agulha na alcinha de cima, puxo o fio que vem do novelo, dou a altura, puxo o fio do novelo e passo pelas duas alcinhas. Cheguei no meu último ponto, que aqui é o nozinho que nós fizemos para o cordão corrediço não se desmanchar. Introduzo a agulha, puxo o fio do novelo, dou a altura, puxo o fio do novelo e passo pelas duas alcinhas. Tá? E aí a gente faz tudo até se terminar todos os pontos que você tem. Aqui, como ficou, tá? Então, aqui é uma espessura 6 com agulha 4 milímetros. Aqui é o fio amigurumi, ele tem uma espessura 2, tá? Com agulha 3 milímetros e meio. As duas tinha na base do cordão corrediço 6 correntinhas. Olha a diferença. Então, conta muito, gente. A espessura do fio que você vai usar, o tamanho da agulha, também conta muito. E mais nós temos que ver como fica o seu ponto. O seu ponto fica mais bonito com uma agulha maior, com uma agulha menor, e a gente vai adaptando, tá? Aqui, ó, essa aqui é uma agulha 2 milímetros. Essa é uma agulha 3, tá vendo? Aqui é uma agulha 3,5. E aqui, ó, a 3, tá vendo? Aqui, a 4. E é isso, pessoal. No começo, quando a gente está iniciando, é fazer amostrinhas com vários tamanhos e ver o que ficou melhor no seu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Até a próxima, um beijo.